Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Formação Política Redescobrindo o Brasil. Hoje nós falaremos sobre várias questões que ao longo do tempo têm gerado muitos debates e interpretações equivocadas. Você sabe o que caracteriza os conceitos de esquerda e direita? Como eles surgiram? Quais as suas diferenças e seus fundamentos? E o que dizer das ditaduras? Quais as características que identificam uma ditadura? É possível existir uma ditadura num governo de direita? A ditadura chilena, sob Pinochet, foi uma ditadura de direita? E o regime militar de 64, aqui no Brasil, também foi uma ditadura de direita? Além de tratar destes assuntos, para que o nosso conhecimento político seja sólido, nós precisamos saber identificar os espectros políticos de cada uma das ideologias, situando cada ideologia na sua devida posição do espectro político, para que possamos compreender aquilo que é necessário acerca de cada ideologia. Você terá acesso a uma grande quantidade de informações valiosas nessa aula. Eu quero deixar claro uma questão que constantemente é levantada no intuito de atingir os cristãos no que diz respeito ao nazismo. Alguns militantes da esquerda gostam de fazer uma conexão entre o nazismo e Martinho Lutero, já que Lutero, especialmente em seus últimos anos, escreveu obras profundamente antissemitas, como o livro Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Eu estou trazendo isso aqui porque é importante, porque nossa última aula foi exatamente sobre o nazismo. Então, esse livro de Lutero foi publicado em 1543. E nesse texto, Lutero advoga por medidas duras contra os judeus, incluindo a destruição de suas sinagogas, a queima de seus livros religiosos e a expulsão deles dos territórios cristãos. Essa retórica anti-judaica de Lutero foi, de fato, utilizada pelos nazistas para justificar parte de sua propaganda antissemita, com figuras do regime nazista mencionando Lutero como uma influência. E Julius Streicher, editor de um jornal antissemita nazista, chegou a citar Lutero durante o julgamento de Nuremberg para justificar suas ações contra os judeus. No entanto, é importante entender que o nazismo não se baseava diretamente na teologia de Lutero. O movimento nazista era profundamente secular e seus líderes eram mais interessados em ideologias de superioridade racial, baseadas no darwinismo social e em pseudociências raciais, do que em doutrinas religiosas. A ideologia nazista, como já vimos, buscava uma religião ariana, distinta do cristianismo tradicional, embora tenha usado retórica cristã e figuras históricas como Lutero para legitimar seus objetivos. Então, embora os escritos antissemitas de Lutero tenham sido usados pela propaganda nazista, foram mesmo, o nazismo não foi inspirado ou fundamentado por Lutero em um sentido teológico. Lutero, que foi uma figura central na história do cristianismo, viveu em um contexto muito diferente, e seu antissemitismo, embora condenável, deve ser analisado em seu próprio tempo, sem justificar os crimes de genocídio promovidos pelo regime nazista séculos depois. Os militantes de esquerda fazem de tudo para abalar as estruturas da religião cristã, mas seus discursos só enganam os desavisados. Leiam o livro O Santo Reich, Consciência Nazista e Cristandade Alemã, de Richard Stigman Gall. E também o livro Luther's Last Battles, Politics and Polemics, de Mark Edward Jr. Isso vai te ajudar a compreender o que aconteceu. Eu falo isso porque esses militantes da esquerda estão pouco se lixando para a verdade. Mesmo com tudo o que tem acontecido na política mundial e nacional, eles continuam defendendo seus bandidos de estimação e se acham no direito de atacar quem pensa diferente deles. Eu não tenho problema com os ataques. Jesus nos disse que na defesa da verdade e da justiça nós seríamos perseguidos. O meu TikTok, por exemplo, foi banido de forma injusta simplesmente porque eu utilizei a palavra nazismo em um dos meus posts. Há certos temas proibidos em algumas redes sociais. O sistema deseja nos calar e vai conseguir isso se você não se manifestar agora, enquanto você ainda pode. Não esperem aí baterem em suas portas para que vocês passem a dar valor à liberdade que vocês ainda têm.
Já perdemos parte dessa liberdade porque a sociedade brasileira se contentou com o pão e circo que é oferecido em troca da alta taxa tributária que temos que pagar. O pão é duro e o circo é de péssima qualidade, diga-se de passagem. O objetivo deste curso é mostrar os valores que só o conservadorismo consegue exprimir. É por isso que o ponto mais distante da esquerda nesse esquema mental é exatamente o conservadorismo. O conservadorismo representa o ponto de equilíbrio da direita, o ponto mais seguro e mais distante do lado esquerdo. Ou seja, os conservadores que a mídia, as universidades e o senso comum costumam chamar de extrema-direita, na verdade, não estão na extrema-direita. A direita radical é formada pelos liberais, sobretudo essas vertentes mais radicais que pregam um sistema quase sem governo. Conseguir entender a importância de se mentalizar a posição de cada ideologia política? Isso vai sempre ajudar vocês na compreensão de tudo o que essas ideologias defendem na realidade. Não se deixe enganar por uma mídia hipócrita e mentirosa. Espero vocês na próxima aula. Que Deus te abençoe muito e até a próxima aula, com a graça de Deus.